Então, rapaziada, tá tudo tranquilidade aí com vocês? Porque comigo tá muito de boas. No vídeo de hoje, eu vou estar falando um pouco sobre como foi a minha primeira semana aqui no intercâmbio, tudo que eu passei. Véi, foi uma semana muito adoidada, muito louca, aconteceu muita coisa, muita história pra contar. Fala, meus manos, tranquilidade. Acabei de chegar aqui da escola, hoje já é outro dia. Mas então, galera, tô passando aqui só pra avisar que depois dessa parte onde eu explico um pouco do meu colégio, eu vou estar contando uma história muito bizarra que aconteceu na minha primeira semana de aula, que foi bizarro, velho. Muito engraçado. Vou estar contando pra vocês. Acabei de chegar aqui da escola, tô indo lá correr fazendo meu cardio. Bora lá. Mano, eu cheguei aqui faltando 2 dias pra começar a minha aula e, véi, foi tipo, chegou, dormiu, pá, aula. E já no meu primeiro dia, como eu era um aluno de intercâmbio, eu tive que ir direto pra diretoria, como eu já falei pra vocês. E lá eu me encontrei com a minha conselheira pra escolher as minhas matérias. Mas tiveram algumas confusões, eu não tava registrado no sistema e eu fiquei esperando 7 horas sentado para ver se resolvia. Não resolveu, eu não consegui ir para aula no meu primeiro dia e acabou ficando pro segundo dia, onde eles conseguiram resolver. Mas eu fiquei esperando 7 horas sentado naquela diretoria, velho, e ninguém me falava nada. Eu fiquei perdidaço. Ainda bem que no primeiro dia de aula não acontece muita coisa, é mais para conhecer os professores, conhecer a escola, se preparar. Então foi bem tranquilo, mas eu fiquei 7 horas sentado lá na diretoria. Aí depois, no segundo dia, quando deu tudo certo, eu apareci no sistema, eu tinha que escolher as minhas matérias. E daí eu cheguei lá boladão e tal, falei, não, vou pegar umas matérias difíceis e tal, porque eu sou foda. E daí a minha primeira aula eu escolhi uma aula que chamava Trigonometria e Pré-Cálculo Honors. Pra quem não sabe, as matérias Honors são, tipo, matérias de nível mais elevado, assim, então, tipo, pra uma galera que quer ficar mais avançada naquele conteúdo. E, velho, fazia muito tempo que eu não estudava matemática. Eu cheguei naquela sala e eu achei bizarro, velho. Eu não entendia nada. Todo mundo parecia mais esperto que eu. O bagulho era muito tenso e eu acabei trocando de aula depois da segunda semana porque era insano o tanto de tarefa, o tanto que eu tinha que estudar para uma só matéria era insano e eu não tava conseguindo aguentar aquilo lá. Então eu acabei trocando, mas aí as outras matérias fluíram muito de boas, eu curti o resto das matérias muito tranquilo e hoje as aulas que eu tenho, que eu escolhi meu primeiro período é Álgebra 3, que é a álgebra para a galera que é senior, ou seja, o último ano de high school. A minha segunda aula, ela é Física 1. Ela é uma física que é considerada uma aula de laboratório, então a gente faz bastante experimento com física, com PC, com tudo, a gente faz muito experimento, a gente pratica física, não é só teoria, tem a teoria, mas a gente põe a teoria em prática e vê ela funcionando na realidade. O terceiro período era uma aula que eu já queria fazer quando eu vim pra cá, e eu falei, se tiver, eu vou fazer, que é francês. Eu faço francês nível 2, porque é uma língua que eu acho muito bonita, eu curto demais o francês e eu quero muito falar francês fluentemente um dia. Então, eu já sabia que se tivesse francês, eu ia pegar francês para fazer, porque era uma aula que eu queria aprender. O meu quarto período é uma matéria que ela é considerada obrigatória para todos os anos de high school, que é o inglês. Você tem diversos tipos de inglês, tem o college English, tem o English 1, 2, 3 and 4, tem diversos tipos de English que você pode escolher, mas você é obrigado a fazer algum tipo de English. Eu peguei o English 4, que é o último nível de inglês, que é o nível de senior, e eu tô indo super bem. Nesse segundo semestre eu tô com 100%, eu só tirei máximo até agora. É muito de boas, minha professora é sensacional, a galera é sensacional, então é uma matéria muito tranquila de fazer e eu curto bastante. Já o meu quinto período é uma aula eletiva, ela não é uma aula obrigatória, e ela é uma aula de desenvolvimento de software. Então a gente aprende a programar, a gente começou aprendendo com C++, que é uma linguagem de programação, aí depois a gente foi para App Inventor e agora a gente está aprendendo Java, que é o que a gente vai fazer até o fim do ano, provavelmente vai ser Java. Eu tô curtindo demais, eu tenho muita facilidade, realmente é algo que eu me interesso demais, então é uma aula que eu curto bastante. E a minha última aula
ela é outra aula obrigatória, principalmente para quem está fazendo intercâmbio. Aqui no meu estado, o distrito obriga os intercambistas a fazerem história, por mais que não seja uma matéria obrigatória. Para o meu ano, que é o senior, eu não deveria estar fazendo essa matéria, mas como eu sou intercambista, eles me colocaram para fazer a história dos Estados Unidos e do Arizona e eu tô curtindo muito. Vou falar para vocês, é uma matéria muito massa, te ajuda a entender por que os Estados Unidos é o que os Estados Unidos é hoje, como que funcionou, como foi todo o processo de colonização, de industrialização, as batalhas do mercado. Você entende o porquê que eles chegaram nesse nível hoje. E é uma matéria sensacional, o professor é incrível, professores de história são muito bons e é uma aula que eu curto demais. Esse é o meu dia escolar, essas foram as aulas que eu escolhi a partir do segundo dia de aula, depois de ter ficado 7 horas sentado na diretoria. E é basicamente isso todos os meus dias, todos os dias são as mesmas aulas, não muda que nem no Brasil, são todos os dias as mesmas aulas nos mesmos horários. Mano, se vocês já perceberam, eu geralmente faço meu cardio bem de manhãzinha, 4h30 da manhã ali, eu já tô indo pra academia, pra esteira. Mas pra acessar a academia do meu condomínio aqui, precisa de uma chave. E por algum motivo, pela primeira vez, isso aconteceu. Eu acordei 4h30 da manhã e a chave que sempre tá no mesmo lugar, que só eu uso, tinha sumido. E daí eu descobri que alguém ali na casa pegou pra usar e não pôs no lugar que deveria ter posto. E daí eu acordei 4h30 da manhã e não pude fazer meu cardio. Isso atrapalha muito a minha rotina. Pra quem já fez uma preparação em restrição calórica sabe que chega uma hora que você vira um robô. Você só tá fazendo o que você precisa fazer na hora exata. E daí quando uma parada dessa acontece, atrapalha tudo. Mas eu me comprometi a fazer cardio todo dia. Então eu tô indo fazer aqui em seguida que eu cheguei da escola. Em seguida a gente já vou treinar, vai ser um dia bem cansativo. Não gostaria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu, vou fazer o que? Bora lá. Aí, meus manos, acabei de finalizar meu cardio aqui. Mano, no meio do cardio começou a chover muito e eu já perdi muito tempo com essa de ter que fazer o cardio depois da minha aula. Então isso acaba, como eu disse, atrapalhando muito o meu dia. Então o que eu decidi fazer? Como hoje é um treino que eu consigo adaptar ele muito mais, são exercícios simples, porque eu já treino de bíceps e tríceps. Eu consigo adaptar ele na academia do condomínio aqui, eu consigo fazer a maioria dos exercícios iguais. E os que eu não consigo, eu consigo adaptar muito bem, de uma maneira que eles vão ser efetivos e muito bons. Vou acabar mandando o treino aqui na academia, já em seguida do meu cardio, porque daí eu já consigo finalizar isso, não perco tanto tempo por ter tido que fazer o cardio depois da escola. Já consigo ir para casa. Essa semana é a última semana antes do intervalo de aulas pro último bimestre, então é uma semana lotada de provas, então eu preciso estudar, preciso botar umas paradas em dia, então eu vou acabar mandando esse treino aqui na academia mesmo. Manos, isso acontece com vocês também? Porque, velho, na minha vida parece que de certos tempos em tempos e períodos... Eu não entendi o que ele falou. Parece que tem uns dias, geralmente na segunda-feira, que tudo que tem pra dar errado, dá errado. E hoje tá sendo esse dia. Pô, eu acordei, fui fazer um bagulho que eu faço todo dia, há meses, a chave sumiu. Aí, pra melhorar, eu tenho que fazer o cardio em seguida do colégio. Aí depois, enquanto eu tô fazendo meu cardio, ouvindo minha música de boas, acaba a bateria do celular. O cardio sem música, tristão, cansadaço, começa a chover um monte, não posso ir pra academia. Mano, hoje tá complicado. Como já é de costume, choveu pra cacete, e daí na metade do meu treino começou um sol. Mas agora eu já tô na metade do treino, não dá pra parar agora pra ir pra academia, então eu vou terminar o treino aqui. Mas... eu fiquei de contar pra vocês a história bizarra que aconteceu comigo na minha primeira semana de aula. E sabe o que aconteceu, velho? Na minha primeira semana de aula, na sexta-feira, eu desloquei o joelho dentro da sala de aula, com todo mundo me vendo. Ninguém me conhecia, foi a maior vergonha. Na primeira semana, nem parecia que era de verdade que tava acontecendo aquilo ali comigo, velho. Foi na aula de francês e, putz, mano, na primeira semana de aula é pra acabar. Vocês devem estar se imaginando como que isso foi acontecer, Bruno. Como é que você foi deslocar seu joelho no meio da sala de aula? E, meu amigo, nem eu te explico, porque nem eu sei como aconteceu. Eu só sei que eu tava lá, conversando com um moleque que eu tinha acabado de conhecer. E, mano, eu sempre senti que o meu joelho já era um pouco mais frágil. E eu sentia que um dia ele ia sair do lugar. A minha mãe já deslocou o joelho várias vezes, então eu sabia que era algo genético que poderia acontecer comigo. Mas eu não acho que foi por isso.
Eu acho que foi pelo movimento. Eu tava ali conversando com um moleque que eu tinha acabado de conhecer. A gente sentava em grupo na aula de francês. E a professora falou, Bruno, pegue um livro na estante para você fazer o trabalho com nós. E daí, eu tô falando com o moleque aqui, diferente com ele, a professora manda eu levantar e pegar um livro que tá atrás de mim. E é aí que mora o problema. Qual que foi o problema? O problema foi que o livro estava atrás de mim. Então eu tinha que levantar, girar o meu corpo e pegar o livro. Mas como eu estava muito animado numa conversa frenética com o moleque na minha frente, eu tentei fazer tudo de uma vez. Levantar, dar o passo e girar o meu corpo de uma vez só. E aí que eu desloquei o joelho, velho. Praticamente torci a minha perna na metade, velho. E, putz, mano, caí no chão gritando de dor, velho. No meio da aula, assim, tipo, ninguém entendendo nada que tinha acontecido. Porque foi tudo muito rápido. Foi mais ou menos assim. Não sei se deu pra entender muito bem com a minha bela atuação que eu fiz aí, como tudo que aconteceu, mas basicamente eu fui levantar, tinha que ir pra trás, girei a minha perna com muita força, muito rápido. Foi uma junção de fatores que acabou deslocando meu joelho e eu caí gritando de dor, ninguém tinha entendido o que tinha acontecido e eu caí no meio da sala na primeira semana de aula, passando a maior vergonha. E daí a professora, deixa eu chamar a emergência, a enfermeira, não sei o que, e deu o maior caô, mano. Os caras chamaram ambulância, veio policial, veio enfermeira, irmão, aquela sala virou uma bagunça. Eu saí da escola de maca, irmão, de maca na primeira semana de aula, velho. Saí pela porta da frente da escola de maca com o maior caôzão, velho, chamando a maior atenção. Passei a maior vergonha do século, velho. Todo mundo olhando e eu lá, deitadão de boas. E sabe o pior de tudo? O meu joelho voltou pro lugar quando os caras foram me erguer pra me pôr na maca. Então eu nem precisava ter ido, tá ligado? Mas fui pro hospital, peguei uma carona de ambulância top. Cheguei no hospital, o médico, mano, seu joelho já tá no lugar, não tem muito o que fazer. O que eu posso te falar é, quando você for pra academia, treina mais quadríceps, porque é o músculo que segura a sua patela, que eles chamam de kneecap, no lugar. Foi basicamente isso, o médico falou pra eu treinar quadríceps. Aí eu, beleza. Acho que a maioria de vocês já sabe, mas pra quem não sabe, hospital aqui nos Estados Unidos, saúde em geral, é um bagulho insanamente caro. E esses dias foi só que eu paguei a conta do hospital. E véi, sabe quanto que deu? A carona de ambulância e o médico falando pra eu treinar quadríceps? Vocês não vão acreditar, véi. Deu $3.000. Oh my fucking God! Por uma carona de ambulância e o médico falando pra eu treinar quadríceps. Eu juro, eu queria estar com a minha câmera na hora pra gravar a minha reação quando eu vi que tinha dado $3.000 aquela brincadeira, velho. Eu fiquei perplexo, eu falei, mano, não é possível que tenha dado $3.000 isso, velho. O que vocês fizeram, mano? O que tinha naquele colchão, velho? Mano, juro, eu fiquei, velho, vocês fizeram alguma coisa que eu não vi? Eu comi alguma coisa? O que foi? Porque, mano, da onde veio esses $3.000? O cara entrou aqui, nem sei se ele era médico mesmo, só falou pra eu treinar quadríceps, velho. Da onde $3.000? Vocês estão malucos? E a mulher, não. É isso aí, $3.000, velho. Bom, meus anos, essa foi a história que aconteceu na minha primeira semana de aula, que passei a maior vergonha. Felizmente a galera aqui foi muito gente boa. Nos próximos dias a galera sempre me perguntava se eu tava bem e acabou esquecendo, ninguém mais lembra disso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, que eu acho que ele já ficou demasiadamente longo. Se você curtiu essa história, se você deu risada, se você achou interessante o vídeo, peço muito, muito mesmo que você deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Valeu, falou, tchau!